Será que alguém já sabe quem que é? Alguém chuta, gente? Alguém já sabe quem que é? Se souber, levanta a mão. Será que ele é membro aqui da igreja? Ninguém sabe. Ninguém sabe, gente. Quem é o nosso entrevistado de hoje? Não pode não. Quem sabe? Levanta a mão aí, quem já sabe? Nossa, vocês também não. Então vamos lá, o nosso convidado, ele sim, ele é membro aqui da igreja. Eu acho que ele também trabalha em algum departamento, não trabalha? Ô, gente, mas antes da gente revelar quem é o nosso convidado, esse convidado é monstro. Ele já foi preso, já foi alcoólatra, usou drogas, e aí, para piorar um pouquinho, caiu da escada bêbado. Dá Alguém para já sabe? acreditar, gente? Espera aí que ainda tem o finalzinho. Além dele ter feito isso tudo, nasceu em lar cristão, hein? Vamos conhecer um pouco da história dele. Pode tirar a máscara. Felipe! Agora eu vou pedir ali para o Gleicinho colocar um fundo musical top aqui, que eu sei que ele vai conseguir. E vamos para a nossa entrevista de hoje. Começa aí, Felipe, se apresentando. Graça e paz a todos, amém? Chamo Felipe, sou esposo da Natália, sou membro da igreja, faço parte do diaconato e sou um faz-tudo aqui na igreja, ajudo aqui a obra do Senhor. Amém. Então vamos começar com as primeiras perguntas, para a gente conhecer um pouco mais dele, né? Então, como o Rodrigo falou no início, você nasceu num lar cristão. Sim. Então, conta um pouquinho para nós aí, como que foi nascer num lar cristão? Eu cresci na igreja, Assembleia, né? Sempre fui, meus pais, minha mãe, tudo, minha família, a maioria é da Assembleia. Então, eu cresci na Assembleia, sempre pequenininho já estava vindo. Você frequentava ali? Frequentava sempre lá. Tá, mas aí você só frequentava porque ia com a família ali? Isso com a minha mãe, eu com meu pai, né? Isso até quantos anos? Isso foi até uns 15, 14. Quantos aqui já nasceram num lar cristão? Levanta a mão, por favor. A maioria, né? Glória a Deus. Amém. E nesse período, assim, né? Você frequentou, aí com 15 anos aí você parou de ir? Na verdade, a minha mãe e meu pai separaram cedo, né? Então, aí eu morava com meu pai, morava com a minha mãe. E nesse meio termo eu saí, aí eu não parei de ir na igreja. Aí o mundo começou a oferecer as coisas. Né? Aí a gente vê, futuramente, né? De acordo com o testemunho dele, a gente vai ver a importância, né? Quando você nasce num lar cristão, mesmo você não seguindo, né? A princípio ali, porque talvez você é muito novo, você não tem muito entendimento do que está acontecendo. Vamos colocar igual o Joãozinho chegou aqui, exemplo. O João, desde quando estava na barriga da mãe dele, ele vem na igreja. Mas será que realmente ele está entendendo o que está acontecendo à volta dele? Toda a atmosfera, tudo que envolve? Com certeza não. Ele canta louvores, né? Ele escuta o que o pastor fala, ele tem entendimento, ensinamento dentro de casa, mas ele não tem o discernimento realmente ainda do que é ser cristão. Não é? O interessante também, gente, é nós podermos entender. Eu também vim de lar cristão, mas eu só tive um encontro com o Senhor a partir do momento que eu conheci a Igreja Batista Tempo de Deus. Eu só pude conhecer verdadeiramente quem é Jesus Cristo quando eu ingressei na Igreja Batista Tempo de Deus. Eu morava no interior, vim para cá e aqui eu conheci o amor de Cristo. Mas de acordo com o que o Felipe está nos contando, nós podemos entender também que existe uma importância de fazer o que dizem Provérbios, que é instruir a criança no caminho que se deve andar. Mas nós entendemos também
que a fé ela vem pelo ouvir, como diz lá em Romanos, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, nós teremos um encontro com o Senhor quando nós ouvirmos o Senhor falar conosco, quando Ele falar aos nossos corações. E a palavra de Deus, ela também nos diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Eu só tive um encontro com o Senhor quando eu o busquei de todo o meu coração. E Felipe, dentro do seu primeiro questionamento, nós podemos entender que, embora você nasceu em um lar cristão, existiu um tempo ali onde você se distanciou dos caminhos, correto? Correto. E qual que foi a primeira causa de você ter se afastado dos caminhos do Senhor? Não sei se foi na sua adolescência, na sua juventude. Eu acredito que foi um pouco a separação dos meus pais, né? Teve muitas desavenças e muita confusão, e aquilo ali eu acho que me afetou um pouco, né? Na separação deles, e aí um para lá e outro para cá, aí acabou que eu procurei outros caminhos, né? Não parei de ir na igreja, aí, como eu falei, o mundo ofereceu outras coisas, aí eu parti para lá. Nesse tempo aí você não tinha batizado ainda não, né? Não. Na época, eu sempre falei, quando eu falava comigo mesmo, falei assim: o dia que eu batizar, vai ser para não voltar mais para trás. Mudar de vida. Mudar de vida. Aí eu sempre falava isso. Mas nesse tempo que você se afastou dos caminhos do Senhor, existiu também alguma influência que te influenciou para um caminho que não agrade ao Senhor? Ou foi somente por esse motivo? Influência que você tem de amizades do mundo, né? Como se diz, eles oferecem, você vai, bebidas, drogas, aí você vai experimentando. E vamos lá então. Então, o processo se iniciou a partir do momento que você se distanciou dos caminhos do Senhor. Aí vieram as primeiras ofertas. Isso. Aceita a primeira. As amizades. Aí tem aquele papinho, né, de que é só uma vez. Conta pra gente como que foi esse processo aí. Como que as drogas entrou na sua vida? Como que você entrou nesse caminho? A droga entrou na minha vida, eu comecei a beber com uns 16, 17. Bebia muito mesmo. Final de semana mesmo, era o dia inteiro. Dava sexta-feira, ia até 4, 5 horas da manhã. Eu de menor, eu ia pro forró com 16 anos de idade, eu era grande. Eles nem pediam minha identidade, não. Eu já entrava logo e passava batido. E foi. Aí eu bebia, aí eu falava que os meninos usavam droga, eu falava: não, isso aí eu não quero não, só beber mesmo. Só que um belo dia foi ter um primo meu, né, de casa mesmo, ele falava para mim nunca usar. Só que aí um dia ele distraiu lá e eu, na curiosidade, usei cocaína. Mas ele usava? Ele usava também. Ele falava para você não usar, mas ele usava? Mas ele usava. Ué, gente, porque ele não queria ver eu usando aquilo. Entendi. Faço o que eu não faço, mas entendi. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É essa a frase. E o outro também do lar cristão, que infelizmente não está entre nós mais. Ele faleceu. Ele tirou a própria vida. Suicidou por conta das drogas? Misturou droga, família, entrou numa depressão que não aguentou. Aí tirou a própria vida. É forte, né, gente? Uma coisa vai desencadeando a outra, né? Puxa. Né? Infelizmente, às vezes a gente... Um probleminha, vamos colocar, né? Começou lá com uma separação, como que um lar, né, estável influencia tanto na vida de uma pessoa, né, quanto uma família bem estruturada influencia, né, para o bem, e uma mal estruturada pode atrapalhar no futuro de um jovem, de um adolescente. Pode prosseguir. Aí aconteceu isso, né? Aí eu comecei a usar. Aí dali eu não parei mais. Mas sempre, todo final de semana, dinheiro atrás de dinheiro, todo dia. Durante a semana eu não usava muito não, mas final de semana era batata. Você trabalhava nessa época? Trabalhava. Nunca deixei de trabalhar, não. Mas aí você trabalhava... Às vezes eu ia morto trabalhar, mas ia. Você trabalhava para sustentar o seu vício?
Você conseguia Não, equilibrar até que isso aí? eu conseguia conciliar tudo. Quando eu não tinha dinheiro, o outro tinha. Aí vamos lá, não paga para você. E aí ia aquele negócio todo. E o que esse tipo de ação trazia de malefício para o seu corpo? Você tinha alguma abstinência ou não chegou nessa fase? Olha, graças a Deus eu não tive. Querer usar, não. Você tinha na hora que você... Antes de você usar, eu não tinha essa abstinência, não. Mas na hora que você começava, você não queria parar. Aí você ia ali. Aí cheirava 5 gramas, 10 gramas, 15 gramas e ia embora. Quando você usava, então, você tinha um pico de prazer. Isso, tinha. Isso aí é fato. Um prazer. Como que você pode descrever esse prazer? Olha, quando você cheirava lá, você ficava alertão, você ficava, quando cheira farinha, fica alerta, fica alegre, brinca, zoa. Você não dorme, você fica acordado o tempo inteiro, você não consegue dormir, você não consegue comer. Então, esses são os efeitos que dá. Uma felicidade momentânea, né? Um fato e no outro interessante. dia, assim, no outro dia, a narina saía sangue, você não conseguia pôr a mão de tanto cheirar. Um fato interessante que o Senhor traz à minha memória, Felipe, é que o diabo, gente, ele nunca traz uma oferta que para a sua carne vai ser ruim. As ofertas que o diabo faz, a princípio, carnalmente falando, são boas, mas elas geram um fim de morte. É um fim que destrói a vida daquele que aceita as ofertas de Satanás. É um fim que, se a pessoa não tomar cuidado, se não ter alguém ali perto para instruir de volta, para buscar essa pessoa pela graça e a misericórdia de Deus, a pessoa realmente vai até o fim. E é um fim de morte, como relatado por ele. E é interessante a gente entender o que eu nunca usei drogas, mas eu imagino que o efeito deve ser um pico de prazer. Mas somente em Cristo Jesus nós temos acesso à paz que excede todo entendimento. O próprio Cristo falou que no mundo nós teríamos aflições. Existe agora a parte B deste versículo. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, quando eu estou em Cristo Jesus, isso não anula a parte ruim que eu terei, que são o quê? As aflições. Hoje nós vemos com muito mais facilidade pessoas pregarem e falarem que na igreja você não vai ter mais problema, na igreja vai estar tudo bem, vai ser tudo mil maravilhas. É tudo que os coaches buscam falar hoje em dia, mas eles se esquecem da parte das aflições. Só que nós temos uma diferença, é que mesmo com as aflições, nós temos aquele que venceu as aflições. Nós temos aquele que pode nos dar o alívio, que pode ser o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Só que é interessante nós entendermos também o que? Eu posso vir de lar cristão, mas isso não significa que o Senhor ainda me encontrou. E é nesse momento que Satanás lança as suas ofertas. Ofertas que a princípio parecem boas. Ofertas que, se não foi por um motivo a qual ele relatou, pode ser por um motivo de uma amizade. Só que a Bíblia nos diz o que? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E por que é fácil, gente, da gente ser influenciado? Porque a nossa natureza humana, ela é pecaminosa. A minha carne, o meu corpo sempre tende a ir pelo lado ruim. Porque tudo que é bom em mim vem de Deus. Foi algo que a pastora Renata disse aqui, que eu achei muito forte também. Se existe algo bom em mim, vem de Deus, porque eu sou ruim. E quando eu não tenho um fortalecimento espiritual para que o meu espírito prevaleça sobre a minha carne, o meu lado mal vence. O meu lado mal prevalece. Por isso que existe também a importância de nós sermos instruídos no caminho sempre, de termos ali um acompanhamento. E agora, já entrando nesse assunto, Felipe, que eu estou falando, você disse que se desviou dos caminhos,
conheceu a verdade ali no início, ia à igreja, mas teve um problema em casa, se desviou dos caminhos. Mas para você estar aqui hoje, teve um momento, né? Que Você venceu o mundo, né? Que você venceu o mundo. E como é que foi, então, como que você descreveria aí esse momento em que você teve um encontro, assim, verdadeiro com Deus? O encontro verdadeiro com Deus foi quando eu comecei a decidir mudar a minha vida, né? Isso aí partiu Opa, você decidiu? mudar a minha vida. Então, para a gente mudar, tem que fazer o quê? Abrir mão das coisas do mundo. E tem que decidir. Decidir. Houve uma decisão, houve uma ação da parte dele. Pode continuar. Aí eu comecei a falar com os meninos, falei, ó, vou parar de usar droga. Aí eles falaram, não acreditou em mim, não. Aí eu falei, vocês vão ver. Você falou com quem? Com os meninos, meus amigos, amizades na época. Eles não acreditou, não. Isso fazia quanto tempo já que você estava nas drogas? Olha, eu devo ter usado drogas uns 5 anos, mais ou menos. 5 anos? 5 anos. E no álcool? No álcool foi mais tempo. O álcool foi de 16 até uns 20, 23 anos, por aí, por mais tempo. Você ficou um período de 5 anos usando drogas, Usando drogas. e aí você decidiu parar. Parar. Por Deus. Por Deus. Amém. E como é que foi esse processo? Olha, graças a Deus, para mim, não foi tão difícil. Eu falei com os meninos que eu não queria e aí eles não acreditou muito, não. Aí nós continuamos saindo. Eles usavam, eu via eles usando, dava vontade. Não vou mentir, não. Mas eu não usei. Aí, dali, eu parei de usar. Aí não estava tendo graça, né? Porque sem cheirar, só bebida, não estava dando muito certo. Porque a droga, ela não deixa você ficar muito bêbado. E eu estava ficando muito bêbado rápido demais, e eu estava vacaiando eles lá, na época. Aí eu falei com eles também, eu falei, quer saber, eu vou parar de beber também. Aí eles não acreditou de novo. Aí passou o tempo, eu parei de beber. Aí eu falei com eles, eu vou parar de andar com vocês também, não tem graça não. Ele falou uma coisa muito forte aí, que todos desacreditaram nele, né? Os amigos não acreditaram, né? Enquanto ele estava ali empolgado, ali, oferecendo, todo mundo usando droga, ok, né? Mas aí teve um momento que ele tomou a decisão, não quero mais. E ninguém acreditou. Mas tinha um, né? Que nunca, né? Desacreditou de você. Esse e como foi? Estava no meu caminho. Aí eu parei de andar com eles também. Tenho amizade deles. Quando eu vou na minha mãe, vejo eles, converso com eles. Eles Mas usam droga até hoje? alguns sim, alguns. E nós conversamos, eu bato um papo, vou para casa da minha mãe e pronto, acabou. Porque a gente também não pode ficar misturando demais não, porque senão o diabo aproveita e vem buzinar na cabeça da gente. Então eu já saio correndo. E foi até eu parar e ir para a igreja. Aí eu fiquei caçando a igreja. Até achar uma igreja lá perto da casa da minha mãe lá, onde foi que eu batizei. E nesse processo a gente entendeu o passo a passo das drogas e do alcoolismo. O alcoolismo, ele veio cedo na minha vida. Influenciou também que a minha mãe desviou, ficou muitos anos desviada, né? Minha mãe bebia também na época. Eu tinha um padrasto também, antigamente, que nós dois não dava muito certo. Então aquilo ali juntou muita coisa. Quando minha mãe bebia, eu também bebia demais. Daí o alcoolismo ele teve na minha vida bem cedo. Eu tinha 16 anos, eu já bebia. Bebia pinga mesmo, era pinga e cerveja. Eu já cheguei em casa, caí lá dentro do terreiro. Lá minha mãe achou que eu estava até morto. Aí eu fiquei lá olhando para o céu, assim, paralisado, assim, as estrelas estavam rodando igual doido. Aí, na hora que ela falou que ia jogar água em mim, eu levantei 2 minutos, eu levantei e fui para o quarto. Isso é umas histórias meio doidas aí. Não, a gente tem umas histórias doidas mesmo. Você fez lembrar, eu tinha uns 10, 11 anos. Lá em casa, o povo sempre gostou, né, de jogar buraco, truco, e tomava uma cervejinha. E todo mundo lá em casa bebia.
Todo mundo em casa bebia. Aí, naquelas rodas lá de buraco, aí sempre ficava sobrando, ficava os restinhos assim de cerveja, né? Aí a bonita aqui, via um copinho aqui. Via outro copinho boiando. Deitei e fui dormir. Acordei de madrugada, trocando as pernas. Deitei na cama da minha mãe. Minha mãe, o que você está fazendo aqui, menina? O quê? Ela, você bebeu? Eu falei, eu não. Aí, eu não. Na hora despertou. Gente, eu com 10 anos eu fiquei bêbada. Porque fiquei pegando copinho dos meus tios, dos meus primos ali. Olha para você ver, influência. Olha a influência da minha própria família. Porque eu estava vendo todo mundo bebendo, sobrava no copinho, eu acabei bebendo. Graças a Deus, depois disso, fui colocar uma bebida na boca depois de muitos anos. Depois, arrependimento da minha vida também, que eu fiquei ruim. Eu na rodoviária, bêbada. Uma moça parou perto de mim e falou assim aqui, você quer uma água com remédio? Eu falei assim, me dá isso aí que eu acho que eu não vou conseguir viajar, não. Sozinha na rodoviária e... O que é mesmo? Quando a gente bebe uma noite e no outro dia você fica o que mesmo? Ressaca. Eu não sei nem a palavra. Eu estava de ressaca lá, ó. Fui salva pela moça que estava do meu lado. E não traz nada de bom, não, viu? No outro dia você não vale nada. Nada. Não bebe, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não experimenta o copo dos tios nas festas, não. Misericórdia. Sabe que é muito comum a gente ver também hoje, Felipe? Pode não ter sido o seu caso, mas existem muitos jovens hoje em dia que entram nesse mundo do alcoolismo, das drogas, para impressionar um amigo. Nossa, é o que mais tem. Fala, não. Para ser popular, se um fulano, que é o top da escola, que está sempre nos eventos, bebe, eu também tenho que beber. Só que é assim que o vício, que o aprisionamento que Satanás faz, começa. E esse aprisionamento ele só sai quando você faz o que o Felipe fez, quando você decide e entrega o fardo para o Senhor. Ali o Senhor começa uma obra regeneradora em você, que é transformar o que não existia aí dentro, que é limpar o seu coração. Só que não é fácil. Vem o momento, né, do medo, da dúvida, vem a vontade de voltar aos prazeres do velho eu. Só que a Bíblia ela nos diz uma coisa, lá em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Então, se a Bíblia me diz que Deus não vai permitir que eu seja tentado além daquilo que eu posso suportar, isso aqui, gente, é até uma oração. Se você está passando por algum problema na sua vida, que você não consegue mais lidar, e você entregou aquele problema para o Senhor, faz o seguinte: Pai, na sua palavra diz que sobre mim não veio tentação alguma que eu não possa suportar, então me ajuda a passar por isso. Felipe, você suportou, não suportou? Suportei. E como que foi? Você teve esse momento de achar que você ia cair de novo? Ou você chegou a cair e voltou? Você teve esse processo ou não? Eu tive uma recaída. Aí só que eu voltei a beber, não usei a droga, só foi cerveja mesmo. Mas quando eu colocava cerveja na boca, não era a mesma coisa. Você já tinha batizado aí já? Não. Não? Não, já tinha batizado. Já. Aí eu bebi assim, eu falei, mas gente, cerveja não era ruim assim não. E era, aí eu falei, mas tá ruim demais. Porque na verdade o que estava habitando em você já não era você mesmo. Isso. Né? Aí foi até que uma vez eu fui nesse meio período, eu fui numa festa, a gente pagava para entrar e lá dentro era tudo liberado. E nesse dia eu bebi. Mesmo não achando bom, mas e no meio tempo, quando eu fui no banheiro, aí lá no barulho era pouco, e eu estava lá urinando, aí eu urinando, aí escutei uma voz na minha cabeça: o que você está fazendo nesse lugar? Aí eu assim, voltei para lá, não continuei. Voltei, depois passou, quando você bebe, você mija muito. Quando você vai a primeira vez, aí é toda hora.
De novo, eu fui lá e mesma coisa. Aí eu falei, voltei lá com os meninos e falei, vamos embora desse lugar aqui. Porque eu não tenho falando para mim que não é meu lugar, não. Então vamos pirulitar daqui. Falei com os meninos. Aí os meninos, mas não começou. Eu falei, velho, vocês não forem, eu vou. Eu vou dar um jeito. Era lá no Vespasiano, lá em Areias, longe. Eu falei, como é que eu vou embora sozinho? Tem onde, não tem nada. Aí, com muito custo, eu consegui falar com os meninos lá veio embora. Aí, depois, fiquei sabendo o que aconteceu, um monte de trem lá, na festa. Isso aí ia ser a próxima pergunta. Se houve algum momento que você sentiu um livramento de Deus na sua vida. Ali foi um deles, né? Segura aí um pouquinho. Eu tive, foi vários. Que eu achei interessante você falar que você estava no banheiro e ouviu uma voz falar na sua cabeça. Isso. Alguém aqui já ouviu o Senhor falar? O que você está fazendo aí? Quantos, né, nunca ouviram essa vozinha aqui, ó, quando está sozinho no quarto, quando está numa festa que o Espírito Santo não habita, quando está em um local que o Senhor não agrada? E você sabe o que é essa voz? Eu já ouvi ela um dia, e eu escutei, assim como o Felipe fez. Essa voz é aquilo que descreve a Bíblia em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, abrir a porta e me deixar entrar, eu entrarei e cearei contigo. Essa voz é a voz do Espírito Santo de Deus. E chega um momento de nossas vidas em que todos nós vamos ouvir ela. Se já não ouvimos, vamos ouvir. E o nosso papel é deixar ele entrar e mudar a nossa vida. Embora todos aqui, eu acredito que conhecem a verdade, se não conhecem, estão conhecendo agora, sabem que o nosso Deus é poderoso para transformar vidas. E cada quem é você, que já aconteceu aqui, os que já passaram, aqueles que já conhecem, foram de vidas que foram transformadas por Deus. E hoje nós estamos aqui com mais uma, que testemunha o poder de Deus através da vida dele. Mas pode continuar com a pergunta que a Poli fez. Do livramento. Teve algum livramento da sua vida, de morte? De morte foi quando eu caí da escada, né? Foi virada do ano de 2011 para 2012. Eu estava na Pampulha, na casa de um amigo. Lá nisso aí eu estava vindo de um período muito longo sem beber. Aí na época eu falei, não, no final do ano eu vou virar a cara da bebida. Aí foi o que eu fiz. Bebi lá, aí o ano virou, nós vimos os fogos, lá dava para ver os fogos da Pampulha. Pegamos um carro, eu sem carteira. Peguei o carro, enchi de gente e fui. Carro dos outros ainda, que era do meu padrasto, um escortinho velho, coitado. E fui. Cheguei lá na rua de casa, cumprimentei o pessoal tudo, conheci a maioria das pessoas lá eu conheço. Aí um amigo meu vai e me chama lá no terraço dele. Aí eu subi lá. Já estava para lá de Bagdá, de cerveja e droga, até de uso da droga. Aí cheguei lá, ele me deu umas garrafinhas assim, ó. Falou que era um licor. Eu já bebi aquele tempo, eu não sabia nem que era gosto de licor, se era cachaça, e era cachaça. E eu bebi 3 litrinhos daquele. Aquilo ali subiu na cabeça na hora. Aí eu fui no banheiro, cheirei um pino de cocaína. Aí fiquei lá um pouquinho com ele, falei assim, eu vou descer. Aí eu fui descer na escada, igual tipo aquela ali, só que não tinha um corrimão, não. Aí chegou o patamar da laje aqui, eu com a mão assim, eu só vi a mão indo. Fui direto. Eu vi o piso branco, do lado daqui tinha uma mesa de vidro. Eu caí do lado da mesa de vidro. De cabeça no chão. Só vi o piso branco, na hora que eu acordei já estava lá no hospital. Diz que foi 3 SAMU. Eles falaram que eu não vi, foi nada. Foi 3 SAMU lá, para buscar eu. Aí, isso foi um dos livramentos. Aí cheguei no hospital lá, abri o olho, eu estava entrando dentro da máquina de tomografia. E eu fui chegar em casa 2 horas da tarde, parecendo um ET. De um lado estava desse tamanho que eu caí, de inchado.
Minha mãe, onde você estava? Eu falei, ó, estava no hospital, caí, depois eu te conto que eu vou dormir. Imagina para a mãe chegar em casa, fica com a cabeça desse tamanho. Desse tamanho. Esse foi um dos livramentos. Eu creio que foi um livramento porque eu ia fazer o quê? Eu ia pegar o carro de novo, eu ia voltar lá para Pampulha de novo, eu ia pôr os pessoal. Eu acredito que Deus me deu um livramento ali, às vezes, de um acidente de lá. Você falou desse dia também, do banheiro, da experiência que você teve. Você falou que teve uma confusão também. O que aconteceu lá no dia? Eu fiquei sabendo depois, no outro dia, que teve uns tiroteios lá. Tiroteio. Que lá não ia nada, não ia, como se diz, né? Nesses lugares, infelizmente, vai alguns, sim, mas vai muitas pessoas que não prestam, né? Então, sim. Nesse dia teve, aí eu fiquei sabendo que teve tiroteio lá. Só não lembro, não me recordo se morreu alguém, mas que teve. E esse tiroteio aconteceu depois que você ouviu? Não, foi embora. Mais um livramento, então. Mais um livramento. Glória a Deus. Você falou para a gente também que você chegou a ser preso. Foi preso também. Conta para nós, e por que você foi preso? Como que foi ser preso? Como foi ser preso foi péssimo, né? Uma parte da minha vida, eu acredito que foi uma das piores. Por que você foi preso? Eu trabalhava numa empresa que a gente prestava serviço para o supermercado BH. E era à noite. Aí a gente tinha uns esqueminha lá, né? Se não está com Deus, a gente pegava umas carnes, pegava cerveja, pegava tudo. Tudo que você pensar, a gente pegava. Aí, às vezes, os vigias estavam colinhados com nós, às vezes os vigias não estavam colinhados com nós. E nesse dia, infelizmente, o vigia não estava. Aí, estava eu e um colega meu, nós pegou 8 peças de contrafilé. Querendo fazer o churrasco, no final de semana deu ruim. Aí colocamos lá debaixo do banco do carro. Aí nós saiu, o segurança parou, lá na rua. Deixa eu revistar o carro. Aí eles nunca revistou daquele jeito. Eu falei, pode revistar aí. Aí já foi direto, lá no negócio. E essa carne aqui? Eu falei, aí lascou, né? Aí, na época, a gente não tinha maldade. A gente roubava, mas não tinha maldade do ladrão, gente. A gente era oportunista, vamos dizer assim, né? Aí o meu primo, que era polícia, falou, você podia ter ido embora, é palavra de um contra o outro. Eu falei, mas eu sabia que era isso? Eu estava com medo de ser preso, o que aconteceu, que eu fui preso. Aí levou nós, isso era de quarta para quinta, levou nós. Aí chamou a polícia levou nós. Aí o policial, o que vocês estão arrumando, senhor? O cara é trabalhador, vocês estão caçando roubar carne. Aí eu falei, agora deu vacilo, já era. Aí chegou lá na delegacia, falou, vai depender do delegado. Se o delegado autuar vocês em flagrante, vocês vão descer para a cadeia. Aí nós estávamos lá na delegacia, e era uma casa divisória de madeira, só que você escutava tudo que dava na outra sala. Aí nós estávamos eu e o menino lá na outra sala, lá, e o delegado foi e falou, pode atuar os dois em flagrante. Eu falei, danou-se. Falei, vou ficar preso. Aí já descemos para a cadeia. Aí ali foi 6 dias, mas 6 dias daqui que pareceu que foi 6 anos, viu, gente? Eu vou falar com você. Aquilo ali não é lugar para a gente, não. É um lugar sofrido. Eu falo com muita gente, vocês jovens, que aí não procurem para esse lugar, não. Porque ali é um lugar que ou a pessoa ela sai mudada, ou ela sai pior do que ela entrou. E o fato de você ter sido preso mudou sua visão sobre a perspectiva de vida? Totalmente, totalmente. Você saiu de lá? A expectativa... Gente, lá dentro, se eu falar com você que uma barata é mais bem tratada que o ser humano lá dentro, o ser humano lá dentro nem nada. É maltratado o tempo inteiro. Lá dentro eu tive livramento. Foi no sábado. Nós estávamos... Nunca vi... Gente, um dia de sábado vai ter gente presa, viu? Porque a cela não tinha ninguém. Do nada tinha quase 200 pessoas na cela. Aí levou um cara lá, o menino estava com o pescoço cortado. Aí a gente perguntou o que tinha feito. Aí ele falou, ele contando, né? Falou que tinha tentado matar a namorada e tentou suicidar.
E a cadeia é muito respeitosa. E o menino estava deitado, dormindo, aí tinha um velhinho lá que ele estava dando abstinência, que ele usava droga. Aí ele pegou, os caras, começou a dar muita abstinência lá, e todo mundo dormindo. Do nada esse velho levantou e pisou logo no pescoço desse menino, cortado. Aí um outro rapaz já pegou o lençol assim, ó, já enrolou no pescoço dele e já travou o pescoço desse velho. Falei, pronto. E na cadeia, lá, se você mata, dentro, ou você dedura o cara, ou todo mundo leva ferro. E, graças ao bom Deus, o chefe dos agentes lá na época era um pastor. Aí eles chegaram, pôs a arma assim, no negócio, mandou todo, aí todo mundo foi para o fundo da cela e tal. Aí aí ele mandou acalmar esse agente, mandou os outros agentes acalmar, perguntou o que estava acontecendo. Aí tirou esses velhinhos lá da cela nossa. Porque se não fosse isso aí, os meninos iam matar ele. Aí, um livramento do Senhor. Mais um livramento, né, gente? livramento. Meu Deus. Nesse processo todo, teve alguma pessoa específica, assim, que te ajudou a você sair desse mundo, ou te apresentar Jesus, te convidar para ir para a igreja? Alguma pessoa que andou com você? Assim, eu tinha um primo meu, né, que também, infelizmente, não aguentou a pressão. Tem 3 primos que suicidou, gente. Tudo do lar cristão, viu? Tudo do lar cristão. E esse era o Samuel, ele era um menino muito usado por Deus. A gente usou muito junto, na época da igreja, a gente era tudo junto. Só que Samuel não aguentou, Samuel saiu da igreja, aí os meninos até brincavam com ele, falavam que ele era 6 meses no mundo, 6 meses na igreja. Mas era um menino muito usado por Deus. Só que não aguentou também, não. Mas, assim, influência tive a minha mãe, né? Que minha mãe voltou para a igreja. Minha mãe sempre falava para mim voltar, os caminhos do Senhor. E depois que eu saí da cadeia, que ali eu falei, sério, eu tenho que dar um jeito de... Falei, isso não é para nós, não. E lá dentro da cadeia também, quando eu estava para sair, foi na segunda, aí eu tinha um menino lá, e ele pediu, isso aí eu já tinha sido transferido para a Gameleira. Eu cheguei lá, isso já era quase meia-noite. Ele falou, era mais cedo um pouquinho. Aí ele orando lá, né? Todo mundo orando. Aí eu falei, você ora para mim e tal? Aí ele orou por mim, bateu na minha perna assim, falou assim, hoje mesmo você sai daqui. Aí deu meia-noite, o pessoal gritou meu nome lá. Aí já... Estava liberado. Liberou eu no outro dia ainda. Foi uma longa história se eu contar, que vai tomar muito tempo. Mas foi uma luta também. Tive livramento desse aí também. A gente escolheu essa pergunta para ele, porque a gente vê quanto que as pessoas que estão às nossas voltas influenciam, né, na nossa vida. E em todo momento, né, ele falou dos amigos, dos primos que levaram ele para o mau caminho. Mas aí no momento que ele mais precisou, foi a mãe, né, que veio com uma palavra. Você não tinha, vamos supor, só seu primo, né? Amigo cristão assim, que te ajudava ali. Isso. Nessa época eu tinha um amigo meu do mundo que me ajudou muito para me sair. Pagou muitas coisas lá, né? Que na verdade mas ele não era cristão, né? Ele me ajudou nessa parte aí. Mas cristão mesmo era mais minha mãe mesmo. Minha mãe, meu irmão mais velho, que me ajudou bastante. Amém. Ouvindo você sobre o seu testemunho, eu me lembro de outra coisa também, que larga e estreita são as portas, que uma leva ao céu e a outra leva ao inferno. A porta que te leva ao inferno, ela é bem larga, bem aberta. Você pode ir quando quiser, mas a porta que te leva ao caminho que é Cristo Jesus, ela é estreita, irmãos. Tem que negar muita coisa. Tem que negar suas vontades, sua carne, as ofertas, as influências. Então não é fácil.
mas a recompensa vale a pena. Estar em Cristo Jesus vale a pena. Eu quero te fazer uma das últimas perguntas, que nós já estamos chegando no fim. Você trocaria sua vida hoje pela sua vida de antes? Jamais trocaria. Não tem nenhum motivo para trocar, não. As coisas do mundo, ela oferece felicidade momentânea. A de Deus, não. Falou que a gente teria as aflições. Mas até as aflições no caminho do Senhor é melhor do que as do mundo. No mundo só te oferece felicidade no momento ali. Aqui não. Aqui você tem felicidade a todo momento. Então, com Cristo, até para passar pelas dificuldades é mais fácil. No mundo, não. No mundo, só te puxa o ser só para o abismo. Buraco mesmo. Só para o buraco. E, assim, na época que eu comecei, igual parar de andar com os meninos, eu fiquei muito sozinho. Mas vocês podem ficar tranquilos que Deus vai colocar só pessoas boas para andar com vocês, depois que vocês estiverem no caminho do Senhor. Então, se você estiver no caminho do Senhor, Ele vai colocar pessoas boas com você. Se você for para outro caminho, o diabo vai aproveitar e vai colocar pessoas ruins. Você citou 3 casos de depressão na sua família. Você chegou a entrar em depressão, alguma coisa assim? Ou você sentiu que você estava aproximando desse caminho? Olha, graças a Deus, eu acho que não. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito extrovertida. Então, eu acredito que eu não dei essa brecha para o diabo, não. Até quando eu pedi uma esposa para Deus, que foi uma luta danada achar que a mulher ali. Glória a Deus. E foi até bom sentar nesse ponto, que a gente vai fazer uma pergunta também. Como que você conheceu a IBTD? Através daquela mulher ali. Eita, glória, hein? Maravilhosa ali. Como que ela te apresentou à igreja? Breve, assim, rapidinho. Eu conheci ela e vim visitar aqui. Já falo a verdade, eu não queria não, viu? Falei que esse pastor era meio doido na época. Eu falei, esse pastor ali, ele é meio piradinho na cabeça. Mas agora aí Cristo levou nós lá 1 ano lá para minha mãe e estamos aqui. Agora eu não vejo eu fora daqui não, viu, gente? Amém, glória a Deus. Aleluia. E para dar uma estendida aí também, colocar vocês aí também, interagir com vocês. Alguém tem alguma pergunta para o Felipe aí? Fica à vontade, Fala que tem, galera. Fica à vontade. Aproveita aí esse momento. Alguém, gente? Paz, graças a paz. A pergunta para o Felipe é: como foi a sua adaptação e a diferença que você sentiu dentro da igreja e fora da igreja? Como foi essa adaptação do mundo para dentro da igreja? Olha, o mundo, ele te faz você adaptar muito rápido, né? Porque as coisas que o mundo oferece, elas são mais fáceis, elas são mais prazerosas, vamos dizer assim, né? Então, para a igreja, a gente tem que abrir muito a mão de certas coisas que a gente acha que é bom, né? Então, para mim, adaptar aqui foi fácil, porque a Natália era muito conhecida aqui. Então, tudo lá é o esposo da Natália, é o Filipão. Então, foi mais fácil adaptar aqui. Então, eu me adaptei aqui bem rápido. Isso também nos ensina o quanto é importante, né, a gente escolher um cônjuge, né, um namorado, né, uma pessoa que esteja ali na mesma visão que você. Imagina se a Natália estivesse na igreja e ele continuasse no mundão. Ou se ele conhecesse ela no mundão e ele tentando vir na igreja, sendo que do passado que ele tinha. Imagina a luta que ele teria. Verdade. E tudo isso que você falou entra no que eu acabei de falar, né? A porta larga, que são o quê? A adaptação do mundo. A porta é larga, é fácil adaptar para o mundo. Mas a porta estreita ali, gente, ela exige um esforço de nós. Exige, né, um querer, uma renúncia. Quem é o próximo a fazer uma pergunta? Boa noite, povo. A paz a todos. Eu vi que o Felipe falou muito sobre decidir, né? Falou que escutou a voz de Deus no banheiro ali de alguma balada.
E a minha dúvida é o seguinte: o que de fato fez você chegar nesse ponto de decidir renunciar tudo aquilo que estava dando prazer para sua carne, para poder ter um encontro de fato com Deus? Né? Como que você chegou nesse ponto de decidir, eu quero mudar e eu vou mudar de vida? Olha, eu decidi de tantos livramentos de morte que eu tive. Porque eu falei, uma hora Deus vai enjoar de me livrar aí, eu vou partir para outra aí sem salvação. Então eu passei, eu falei assim, eu não vou caçar um caminho que eu acredito que vai ser o melhor para a minha vida. E dali aí eu fui abrindo mão de tudo. Abrir mão mesmo, gente. Não é falar assim, vou parar de beber, mas eu vou continuar fazendo isso. Vou parar de cheirar, mas eu vou continuar. Não é, velho. É abrir mão mesmo. Largar os amigos mesmo. Não quer dizer que você não vai conversar com eles. É largar de andar mesmo, gente. Se você não fazer isso, você não vai ser liberto. Porque você vai estar ali todo dia naquela mesma coisa. Aí o diabo vai aproveitar e vai atentar você e você vai voltar para o caminho errado. Uma coisa que eu acabei de pensar aqui, Felipe, com você falando, você que está aí me ouvindo, pensa aí agora, qual que é a coisa mais importante hoje para você? Pensa aí, o que é mais importante hoje? Pode ser um familiar, pode ser um carro ou um trabalho. O que hoje para você é mais importante? Pensou? E se o Senhor pedisse mão para você abrir mão disso? Pedisse para você abrir mão disso? Do que pode ser mais importante para você hoje? Será mesmo que você abriria? Foi como quando foi com Abraão, que Deus pediu Isaac. Imagino que não foi nada fácil, mas exigia ali um querer e uma tamanha obediência e fé ao Senhor, ao ponto dele não negar o pedido de Cristo. E aí eu lembro do que você está falando, Felipe. Você estava inserido ali, naquela vida, mas chegou um tempo que você teve que renunciar. E a forma que Deus trabalha, gente, em muitas das vezes, ela pode ser diferente para várias pessoas. Poliana já contou o testemunho de vida dela aqui, que ela dançava, Deus tirou ela da dança. Talvez a forma que Deus usou para te trazer para os caminhos foi te livrando da morte, porque Deus conhece isso aqui, ó, o coração de cada um. Deus sabe o que mais dói para você. Deus sabe aquilo que Ele precisa fazer para te trazer para perto. É o que o pastor faz com suas ovelhas. Ele traz para perto. E em muitas das vezes, gente, você não entende esse processo no decorrer do processo. Você fica na dúvida, mas o que está acontecendo com a minha vida? Isso aqui não deu certo, eu tentei ir para cá e não deu certo, mas porque existe ali um propósito. Tem um pastor cuidando do caminho que você deve ir. E foi assim na vida do Felipe. O livramento de morte, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, serviu para abrir os olhos dele, para ele estar aqui hoje. É isso que nós contamos aqui, né? Exatamente. Fora as outras. Na verdade, assim, o Rodrigo falando isso, a gente vê o cuidado de Deus, né, sobre as nossas vidas. Precisou passar por isso tudo para aceitar Jesus e reconhecer Jesus na vida dele. E deu um delay aqui agora, mas eu vou lembrar, viu, gente? Depois que você é mãe, você dá um branco. Pode falar para a próxima pergunta que eu vou concluir o que eu estava falando. Graça e paz, boa noite. Eu também tenho uma pergunta, provavelmente pode ser dúvida de mais pessoas também. Qual conselho você daria para alguém que está lutando contra os mesmos problemas que você enfrentou? O conselho que eu daria para a pessoa, primeiramente, ela tem que estar bem decidida a largar tudo que ela está praticando. Não é fácil, gente. Não é fácil você parar de beber ou usar droga, não. Eu falei que aqui foi fácil para mim, graças a Deus. Eu louvo a Deus porque para mim foi fácil. Mas para algumas pessoas não é fácil. Não é fácil. Mas aí a pessoa tem que estar nos caminhos do Senhor
pedir o Espírito Santo para ajudar ele, né? Então, é abrir mão das coisas do mundo. Quando você abre mão das coisas do mundo, aí você dá um espaço para Deus agir na vida da pessoa. Então, largar o que está fazendo. Vamos para a última pergunta, gente. O nosso horário aqui já está avançado. E boa noite. E hoje, você já estando no caminho, já conhecendo o Senhor, Satanás tenta usar o seu passado contra você nos dias de hoje? É uma pergunta que... Vou contar um testemunho aqui. Eu não contei nem para a Natália isso, não. É rapidinho. Eu fui na casa da minha mãe, fui fazer um serviço perto da casa da minha mãe. Acho que foi num sábado, se eu não me engano. Aí eu falei, eu vou passar... Foi no sábado. Eu falei, eu vou passar na casa da minha mãe rapidinho. Cheguei na casa da minha mãe, perto da casa da minha mãe, eu falei assim, eu vou passar ali um dessas amizades minhas da época que usava droga. Eu fui lá, aí encontrei com ele, conversando com ele na porta da casa dele. Aí ele falou, minha mãe está lá, que a mãe dele gostava muito de mim na época. Aí eu fui lá, conversei com a mãe dele, subi para a casa dele. Aí estavam os dois filhos dele lá. Aí nós sentamos no sofá, olha como é que o diabo é sujo. Nós sentamos no sofá, nós estávamos conversando, só batendo papo mesmo. Conversando, como é que estava ele, a família dele. Aí veio na minha mente lá assim, pergunta se ele ainda está usando droga. Aí eu fiquei assim, falei, gente, fiquei sentado, aí nós continuamos conversando. Aí de novo, pergunta se ele está usando droga. O que eu fiz? Eu falei com ele, vou ali, obrigado. Eu tenho que passar na minha mãe, já passou da hora. E fui embora. Então eu decidi o quê? Se é o diabo querendo usar, eu falar isso com ele, ele vai falar que estava, e ele ia comprar e ia acabar que eu ia cair naquele dia. Então eu decidi fazer o quê? Ir embora. E eu peguei e fui embora. Então, ele tenta ainda. Só que ali ele caiu do cavalo, que não Glória deu a certo. Deus. Ô, gente, eu lembrei que eu ia falar, tá? Que, na verdade, esse quadro, né, que nós criamos aqui, os testemunhos, eles não servem para impedir, né, que nós venhamos a não pecar. Não significa que o pecado do Felipe seja o meu pecado. Não significa que o pecado, né, a história do Rodrigo seja a minha história. Mas isso nos traz lições, nos traz conhecimento daquilo que a gente está vivendo no mundo. Então, assim, e nos ajuda a enfrentar essas coisas. Porque às vezes não vai acontecer comigo, mas às vezes vai acontecer com o meu amigo aqui, ó. Então, esses testemunhos servem para a gente poder ajudar o nosso próximo. Então, que nós venhamos abrir o nosso coração, os nossos ouvidos, buscar de Deus aí para poder orientar aquele que precisa da nossa ajuda. Porque talvez, como o Felipe falou, ele teve a ajuda da mãe dele, mas às vezes o seu amigo aqui da igreja, ou o seu amigo lá da escola, é uma pessoa que você confia e precisa de alguém que você vai se abrir para a pessoa te ajudar. Então, assim, que vocês levem isso para casa, que os testemunhos não é apenas assim para o Felipe ele abrir, expor a vida dele, não. É para nos ensinar, é para que os erros dele, além da gente tentar não cometer os mesmos erros, nós venhamos aprender, né, com o testemunho de cada pessoa que vier aqui. Às vezes a pessoa fala comigo, eu conto isso para todo mundo, gente. Eu não tenho vergonha de contar, não. Mas você não tem vergonha, não? Eu falei assim, se Deus permitiu eu passar por isso tudo, então quer dizer que isso é um meio para me passar para outras pessoas. Às vezes não vai servir para alguns aqui, mas o outro serve. Entendeu? Aí a pessoa vai entender que aquilo ali não é bom. E eu vou falar de novo, gente. Cadeia não é lugar para pessoa, não. Ali, ou você sai mudado, ou você sai pior do que entrou lá dentro. É esses dois termos ali, não tem outro. O que eu passei ali dentro não é coisa para ser humano, não. Sabe por que você não tem vergonha, Felipe? Parece que é isso aqui. Sabe por que você não tem vergonha de falar?
Porque a Bíblia diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando nós somos libertos, o nosso passado não nos pertence mais. Só que talvez eu tenha um amigo que está passando pelo mesmo problema, e o meu testemunho de vida pode servir para erguer a vida do meu irmão, do meu amigo. Então tenha a sua vida passada, não ali como orgulho, como que se você tivesse sido a melhor pessoa do mundo, mas tenha a sua vida passada, porque eu creio que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Tenha a sua vida passada como um exemplo para que outras pessoas possam não praticar aquilo que você praticou um dia. E com isso nós finalizamos o nosso Quem é Você de hoje. Agradecemos sua presença, Felipe. Muito obrigado aqui por estar abrindo a sua vida para que outras pessoas possam entender. E talvez tenha alguém aqui hoje que passa por esse problema, por um dos, porque foram vários, por um dos problemas que foram mencionados aqui. Saiba que Jesus, ele é o único que pode te libertar, que pode verdadeiramente libertar você de todo o mal que este mundo, que o príncipe desta terra pode causar, que é Satanás. E nós estamos todos juntos, em um único espírito, lutando contra. Amém? Muito obrigado. De nada. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui, para a gente encerrar. Amém. Glória a Deus.